Gente, o Donald Trump disse hoje que prefere que Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky se reúnam sozinhos, sem a presença dele, para discutir um acordo de paz. Por isso eu vou conversar novamente com Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. Eliseu, Trump fez toda a negociação. Primeiro encontrou com Putin, depois encontrou com Zelensky, chamou os líderes ali da União Europeia e agora está tirando o cavalinho da chuva, como a gente costuma dizer, está tentando se isolar, disse, não, se eles também não fizerem um acordo, a culpa não vai ser minha. É mais ou menos isso, Eliseu? A impressão que dá é exatamente essa, viu, Márcia? Muito boa tarde novamente para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham em tempo real. Donald Trump, desde lá de trás, ainda naquele momento de campanha política, ele trouxe para si essa responsabilidade de encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Disse, inclusive, na época da campanha, que faria isso no seu primeiro dia de governo, algo que foi muito esperado e que não aconteceu. Nesses 8 meses, o que nós vimos foi uma verdadeira pressão americana, foi Donald Trump trazendo todos os dias para si essa responsabilidade. Em um momento ou outro, ele até tentou se desvencilhar, mas a imprensa ia lá e lembrava ele, a população ia lá e lembrava ele, e ele voltava a si e voltava a esse lugar de ser o grande responsável por tentar aí intermediar e resolver esse conflito. O que acontece? Essa semana a gente viu alguns movimentos, né? Nós vimos, por exemplo, o encontro dele com Vladimir Putin lá no Alasca, Vladimir Putin, presidente da Rússia. Nós vimos o encontro dele com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, aqui em Washington, na Casa Branca, na capital dos Estados Unidos, com outros líderes europeus. E aí, ali naquele encontro na Casa Branca, ficou resolvido o seguinte: uma outra discussão aconteceria, uma outra etapa de conversas aconteceria. E aí os líderes europeus pediram para participar. Bom, Trump, já que você vai participar, nós também queremos. E aí é que começou essa mudança de opinião ou de posicionamento do presidente dos Estados Unidos. Primeiro ele disse, olha, o cessar-fogo talvez não seja tão importante assim antes de um encontro, não precisa, vamos tentar resolver tudo numa canetada só, num encontro só. E aí vem a paz de uma maneira definitiva. E aí hoje veio essa defesa dele, né, de um encontro direto entre Putin e Zelensky e sem a presença dele e sem a presença dos líderes europeus, viu? Ele disse que ele estimula muito que esse encontro aconteça e que se acontecer dessa forma, sem a presença dele, pode ser muito mais produtivo. Essa declaração foi dada a uma rede de rádio aqui nos Estados Unidos e depois ele falou exatamente a mesmíssima coisa para a Fox News, uma importante rede de TV aqui nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: eu combinei com Putin e com Zelensky, eles são os que precisam dar as ordens. Nós estamos a 11 mil quilômetros de distância. Ele também afirmou que Washington fez ligações para estimular aí uma aproximação entre os dois, sugerindo inclusive que podia até viajar para o local ali, para a região onde Putin e Zelensky devem se encontrar, mas que não quer participar disso não. Tá tirando o corpinho fora, viu, Márcia? Certeza, viu? Obrigada, Eliseu Caetano, pelas análises e também pela informação. Eu queria, inclusive, antes da gente passar para o próximo assunto, só conversar rapidamente com os nossos comentaristas para tentar entender essa situação de Donald Trump. Começando pelo Acácio, o que me parece, Acácio, é o seguinte: como não resolveu quando ele estava lá, agora Trump está querendo meio que se colocar fora, mas eu acredito que esse encontro de Zelensky sem Trump, com Putin, não vai acontecer, não. É a minha opinião. O que você acha? A bem da verdade, ele não quer ser fiador ou sócio de um eventual fracasso. Estivesse o acordo bem adiantado, estivessem as condições postas na mesa e mais ou menos aceitas pelas duas partes, ele estaria presente para que ele, entre aspas, cortasse a faixa desse acordo e corresse para o Nobel da Paz. Como Trump sabe que Putin não está tão disposto a ceder e Zelensky também não está tão disposto a ceder, portanto, uma solução não é tão viável neste momento, ele se mantém distante e, caso nada aconteça, ele poderá dizer, olha, eu tentei, mas os dois não chegaram a um consenso. E a gente também observa, né, Ana Beatriz Rich, agora nessa conversa, que o Trump tem uma
personalidade muito instável, né? No primeiro momento ele disse, não, acordo de paz pode ser ok, né? Um cessar-fogo ok. Aí depois ele disse, não, a gente quer realmente a paz total, eu não quero mais apenas um cessar-fogo. Aí agora ele falou, ó, se falem aí, me deixem fora dessa. Então, o que a gente pode esperar dos próximos passos de Trump? A gente nem sabe, né? Fica tentando adivinhar todos os dias aqui. Márcia, você sabe que o Acácio, ele colocou exatamente o cerne da questão. O presidente Donald Trump deseja porque deseja ganhar o Nobel da Paz. Então, ele se coloca ativamente à frente de tentar resolver um conflito, mas a partir do momento que ele vê que isso não será viável, como o Acácio colocou, porque existe aí uma certa restrição das duas partes em chegar a um denominador comum, ele se afasta para não ser corresponsável pelo fracasso dessas negociações. Então, veja, ele diz que ele chamou as partes para conversar como um bom mediador, um bom conciliador, mas como ele sabe que muito provavelmente essa conversa não vai levar a lugar nenhum, ele simplesmente prefere que ela aconteça sem a sua presença, para depois não ser responsabilizado pelo insucesso dessas negociações. Obrigada pelas análises, 3 horas e 8 minutos.